Bom dia, Sr. Ministro. Bom dia. É uma honra enorme poder estar aqui consigo e agradecer-lhe esta disponibilidade para dar o seu testemunho É um gosto. sobre o MAPA, Movimento Ambiente e Produção Alimentar. Como sabemos, é um movimento que foi criado por 30 e muitas entidades que estão relacionadas com toda a cadeia alimentar e que teve início na Ordem dos Médicos Veterinários. É um movimento voluntário, sem cariz político, e que pretende comunicar a uma só voz as boas práticas que se implementam no âmbito da produção de alimentos, desde, portanto, da agricultura, criação de animais, e indústria e mesmo distribuição. Sr. Ministro, não podia deixar de lhe perguntar, na sua perspectiva, faz sentido este movimento, MAPA? Faz, porque a informação é sempre importante e nós precisamos de consumidores esclarecidos e consumidores que consumam depois de uma forma livre, mas sabendo, no fundo, a origem dos alimentos, a moderação que se deve ter no seu consumo. Estamos a falar da roda dos alimentos. Estamos a falar da roda dos alimentos que por vezes é esquecida e por vezes até parece que há quem a queira destruir, e no sentido também de se desfazer falsas notícias. O próprio movimento é importante para esse objetivo. Nós precisamos da liberdade e liberdade de escolha, uma liberdade que deve estar bem esclarecida e a pessoa depois é que deve decidir. No fundo, o que me está a dizer é que é preciso que o consumidor conheça adequadamente os alimentos que consome para fazer escolhas acertadas e adequadas à sua individualidade e até à sua saúde individual, que muitas vezes confunde com saúde pública. Baralham-se muito estes dois sistemas. Nós às vezes vemos até na rotulagem uma tentativa de procurar empurrar erradamente o consumidor para determinados produtos, e a moderação aí é sempre essencial, e o MAPA pode ajudar a combater o radicalismo que muitas vezes existe, ou a tentativa de imposição de um modo de vida que as pessoas não são obrigadas a seguir. No fundo, o que me está a dizer é que o que se divulga de uma forma muito fácil e rápida pelas redes é desinformação. São Muitas ideias vezes pré-concebidas. Eu já tenho visto, inclusivamente em publicações de entidades que deveriam ser mais fiéis até a estudos científicos, publicações que não estão corretas, mas que servem uma determinada narrativa, uma determinada ideologia. E, portanto, nós aí é essencial que não se agarrem só aos estudos que dão jeito e que se omitam os estudos que já não dão jeito. Sr. Ministro, não poderia concordar mais consigo. Isso remete-me para uma questão que é inevitável, que é, sabemos que na anterior legislatura, de um governo anterior, de um partido diferente, foram tomadas algumas políticas com as quais o MAPA não se identifica, nomeadamente um despacho de 2021 que determinava a proibição de consumo nas escolas, por exemplo, enchidos, dizendo que eram alimentos de risco, Sr. Ministro. E eu, pessoalmente, e todas as entidades que estão ligadas a este movimento, perguntam sempre, mas então se são alimentos de risco, como podem ser colocados no mercado e ser vendidos livremente? Que confusão é esta? Como é que uma Direção-Geral de Educação, não agora, mas no passado, como disse, pode ter esta leviandade de limitar o consumo de alimentos dentro, naturalmente, como disse há pouco e muito bem, dentro dos padrões que são recomendados na roda dos alimentos, como pode ter esta leviandade de os proibir? Com base em quê? É nesses estudos que diz que provavelmente são os que dão jeito, por pessoas que são, de facto, ou pouco informadas ou fundamentalistas, mas que trabalham no Estado. Eu vou mais pelo lado do fundamentalismo e muitas vezes da tentativa de impor uma determinada visão. O bom senso, a moderação são essenciais. E vejo muita gente a combater o consumo de enchidos, que também tem a ver com o nosso modo de vida, as nossas tradições,
mas a não ter a mesma voz, por exemplo, pós-fast food. Curioso. Também acontece que muitas das pessoas, eu tenho que têm estas posições radicais, muitas vezes, não sei se é só ideologia ou às vezes até algum conflito de interesses, porque há algumas campanhas que não se consegue perceber muito bem de onde é que vêm e, obviamente, que também todos sabemos que aquilo que, por vezes, não é consumido numa escola obriga a que os alunos saiam e vão para o bar que existe imediatamente em frente ou para a cadeia fast food que está ali ao lado. E, portanto, o bom senso é sempre absolutamente essencial. E há outros casos em que são os próprios pais que metem na mochila os produtos que os filhos preferem e querem e que não conseguem ter por posições que eu considero que são exageradas. É preciso educar para uma boa alimentação, mas é preciso não exagerar. O exagero, a falta de moderação, leva sempre a outro extremismo. E isso até se verifica a vários níveis, onde um extremo favorece sempre o outro extremo e depois procuram-se autoalimentar e não há sequer diálogo entre eles. Na verdade, estamos a falar de uma certa hipocrisia que existe, aliada a uma desinformação total. O mapa, o que tem pretendido é comunicar de forma transparente, baseado em ciência, credível. Essa é a razão porque temos entidades que nos apoiam, entidades que são universidades, até entidades ligadas ao Ministério da Agricultura, que nos dão as respostas que devem existir para cada uma dessas ideias pré-concebidas que vão surgindo. Uma delas, tão importante, que a carne, por exemplo, não faz falta, quando nós sabemos que a carne é um dos alimentos de melhor conteúdo nutricional. Por exemplo, a vitamina B12 não se consegue adquirir de outra forma senão através da carne. Existe um autor de um livro, um médico veterinário espanhol, um livro que escreveu sobre razões para ser omnívoro, pela tua saúde e do planeta, que assume claramente que, a menos que comamos as nossas próprias fezes, a única maneira de obtermos vitamina B12 é através da carne. E por isso ele diz também no livro que o vegetarianismo acaba por ser um movimento recente, porque agora sim existem suplementos alimentares para ir compensar essa falta de vitamina B12 que não é obtida a partir da carne. Curiosamente, as pessoas que não comem carne, algumas delas por acharem que, ou enfim, ter em conta o impacto que eles dizem que tem no ambiente. De facto, as vacas produzem gases com efeito de estufa, isso não há dúvida nenhuma, mas também é verdade que existe que o ciclo de carbono acaba por ser neutro, porque à medida que emitem também fazem o seu sequestro. Isto é informação que acaba por não chegar a todos. Curiosamente, também a quantidade de ferro M, porque não importa só ter ferro se não comemos parafusos. É preciso que os alimentos tenham ferro, mas que esse ferro seja biodisponível. E se compararmos a mesma quantidade de carne com figos secos, a mesma quantidade, 100 gramas de cada um deles, da carne consigo obter 3 vezes mais ferro do que a partir dos figos secos. Isto são, de alguma forma, ou é conhecimento que não chega ao consumidor para fazer, como dizia o Sr. Ministro muito bem, estas escolhas acertadas e informadas. Para terminar, só gostaria de perguntar, de facto, houve aqui uma interrupção nesta legislatura, o seu Ministério estava interessado em acompanhar o mapa. Se tivessem continuado, se não houvesse esta interrupção, ou então, se de facto as eleições vos forem favoráveis e houver uma continuidade, de que forma entende que o Ministério da Agricultura e Pescas e Florestas e Alimentação possa se envolver mais ainda com movimentos desta natureza, nomeadamente com o mapa, no sentido de comunicar assertivamente, comunicar com clareza, com transparência e com base científica aos consumidores? A vossa ajuda para isso é fundamental. Nós temos feito o nosso trabalho no combate ao fundamentalismo
e ao radicalismo, ainda que muitas vezes o próprio ministro seja atacado por defender a moderação por determinadas correntes que existem. O equilíbrio, a moderação são sempre essenciais e depois também a nossa capacidade de produção. Eu tenho dito muitas vezes que a agricultura é segurança alimentar, comida no prato, mas também é defesa. E nós temos de perceber que aquilo que nós não produzirmos aqui virá de outros, aqui e na União Europeia, virá de outros países com menores exigências em termos ambientais e, portanto, nós devemos proteger não só o nosso modo de vida, como depois a nossa agricultura, a nossa autonomia. Claro que muitas vezes poderá haver blocos interessados em que a União Europeia não produza para que outros possam, para aqui, fazer as exportações e venderem ao preço que bem entender. Há aqui alguma incoerência no meio disto tudo? Há muita incoerência. Há muita incoerência, nomeadamente até na questão dos manuais escolares, dos manuais de saúde. Certo. Era importante, há muito trabalho para fazer no futuro. Há muito trabalho e contamos com os moderados para fazer esse trabalho. E assim seja. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Para conhecer melhor os agricultores ambientalistas, visite mapa.com.pt.